Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos os assistentes do Notório Podcast. Estamos aqui novamente com um novo episódio, trazendo um convidado muito especial. Ele é membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, nosso vizinho aqui, Dr. Eduardo Cavalcante. Dr. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Notório. Será um prazer imenso aqui a gente estar aqui batendo um bate-papo aqui com você, aprendendo, sobre as situações do dia a dia do promotor de justiça. E antes da gente entrar nos assuntos, eu queria que o senhor conversasse aqui com o nosso ouvinte, com o nosso assistente, sobre quem é Eduardo Cavalcante, que o senhor se apresentasse aí para o nosso público, tá? Muito obrigado, mano. Primeiramente, é um prazer imenso, participar desse podcast aqui do Notório, essa grande empresa de comunicação, na área jurídica principalmente, o nosso amigo Alain. É sempre uma honra participar de todos os eventos que são realizados pelo Notório. Sou Eduardo Cavalcante, sou promotor de justiça no Rio Grande do Norte desde 1997. Entrei no Ministério Público em 9 de junho de 97. Sou natural do estado de Alagoas, na realidade sou um sertanejo, porque nasci no sertão de Alagoas e sempre trabalhei no interior do Nordeste, tenho um grande amor pelo interior do Nordeste. E nasci em Alagoas, morei em Fortaleza, 2 períodos inclusive, Meu pai era do Banco do Brasil, então se mudava bastante, Então morei aqui no período, no início da década de 80 e depois da década de 90, Então morei aqui em torno de aí, uns 8 anos. Me formei no UFRN, Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No período em que eu iniciei, meu pai, quando eu estava fazendo o vestibular, na época era vestibular, eu cheguei inclusive a passar no vestibular aqui de Direito da UFC, E estudei muito tempo aqui no GEL, Eu estudei um período aqui no GEL. Colégio bem icônico. Isso, aqui, ali no GEL do Santos Dumont, Estava lá. Mas aí não cheguei a passar no vestibular de Direito da UFC, mas meu pai teve que ser transferido para o Rio Grande do Norte e eu não consegui essa transferência para o Rio Grande do Norte. Então, tive que esperar aí alguns meses e fiz novamente o vestibular na UFRN, graças a Deus deu certo. Ingressei em Direito na UFRN, me formei lá. E durante a faculdade eu passei no concurso, logo no início da faculdade de Direito, lá na UFRN, passei no concurso de servidor da Justiça Federal. Fui analista lá, de analista jurídico na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, lá em Natal. E quando eu me formei, algumas pessoas acham, na época me chamaram de louco, porque quando eu me formei em agosto, me formei em agosto de 96. E assim que eu me formei, eu pedi exoneração do cargo para estudar para o concurso, do Ministério Público. E apareceu a oportunidade, na realidade, 3 concursos à época, que era na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E depois fiz o concurso também para professor da UFRN, enfim. E fui aprovado no concurso do Ministério Público do Rio Grande do Norte e em junho de 97, quer dizer, menos de um ano após, eu fui nomeado. E desde então sou promotor de justiça no Rio Grande do Norte. Logo após que ingressei no Ministério Público, no início dos anos 2000, eu fui mestrado na Pontifícia. Fiz, na realidade, 2 especializações. Fiz a especialização em Criminologia pela UFRN, fiz uma especialização em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra. E depois fiz o mestrado em Direito Penal na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na PUC-RS, PUC do Rio Grande do Sul. E atualmente estou finalizando meu doutorado pela Universidade de Lisboa. Então, em resumo, e eu atualmente eu sempre exerci o cargo de promotor de justiça na área criminal, sempre exerci. Sempre gostei muito de fazer júri, até hoje faço júri, participo inclusive de um núcleo de apoio aos júris no Rio Grande do Norte, e faço júri com muita frequência. E atualmente exerço o cargo de promotor de justiça criminal militar, promotor de justiça militar do Rio Grande do Norte.
Bom, pessoal, não precisa dizer, né, que o currículo do nosso convidado hoje aqui, a gente vai, na medida do possível, tentar explorar o máximo aqui o conhecimento, né, adquirido aqui ao longo de anos, ao longo de experiência na profissão, né, dentro do Poder Judiciário. E assim, Eduardo, a gente queria saber qual foi a vocação, quando você se deu conta de que você gostava dessa área do direito, né, para fazer a faculdade, e após mesmo se formar, essa sua decisão que você, né, mencionou aí, de que saiu do cargo de analista judiciário para focar exclusivamente na área de concurso público, né? Eu queria entender essa lógica aí nisso, porque muitos dos nossos ouvintes gostam de saber a história, né, do nosso convidado. Eu queria entender aí como aconteceu com você. Isso teve um dos aspectos principais, foi a questão familiar também, né? Meu pai vai completar, por exemplo, 90 anos próximo ano, e é uma pessoa completamente lúcida, graças a Deus, né? Eu tenho um contato diário com meu pai, praticamente, e ele sempre colocou sempre nos educou com muita ênfase no seguinte pensamento: adquira sua independência. Isso ele batia nessa tecla com muita força, era quase que uma educação diária, né? Nesse sentido, adquira sua independência. E isso não só comigo, com todos, nós somos 6 filhos, né? E ele sempre, essa insistência eu fui educado nessa insistência, né, de adquira sua independência, e essa independência você adquire com seu estudo. Então, assim, graças a Deus meu pai teve condições de me pagar uma boa educação, né, me dar uma boa educação, e eu tinha consciência disso, tinha consciência de que aquela educação só com aquela educação é que eu iria ter algum retorno. E essa consciência é muito importante. Porque não se cai do céu. Você tem que lutar ali todo dia. E naquela época o acesso à informação não era o mesmo do que é hoje em dia, né? Quando eu trabalhava na Justiça Federal, eu trabalhava na Justiça Federal durante 4 anos. Eu tinha um apelido lá, meu apelido era STJ. Por quê? Porque eu tinha um hobby. O meu hobby era selecionar a jurisprudência do STJ. Então, às vezes as pessoas tinham os assessores dos juízes que iriam fazer. Como é que se separava a jurisprudência antigamente? Você tinha que ler Diário Oficial da União. Todas as decisões do STF, STJ e dos TRFs eram publicadas no Diário Oficial da União. Então você tinha que ir no Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União era escalha-massa aqui, ó. Então, eu passei durante muitos anos, durante um bom tempo, trabalhando na Justiça Federal. Existia um setor de pesquisa de jurisprudência. Então eu trabalhei durante muito tempo nesse setor, né? Então eu tinha uma facilidade muito grande de localizar a jurisprudência. Então me deram esse apelido lá na época. O que facilitou muito, que facilitou, né, nos seus muito, estudos, né? posteriormente. Né? Porque aí eu tinha um conhecimento do que a jurisprudência vinha decidindo. E quando eu entrei na faculdade de Direito, assim que eu entrei na faculdade, como é interessante, assim que eu entrei na faculdade de Direito, o primeiro semestre da faculdade eu não fiz. Por quê? Assim que eu iniciei o primeiro semestre, apareceu o concurso da Justiça Federal. Foi estudar? Aí eu fui estudar para o concurso. Praticamente eu tranquei aquele primeiro semestre só para estudar. Aí eu passei no segundo. No segundo semestre eu voltei para a faculdade, foi a época do concurso, eu consegui ser aprovado. E no terceiro período eu fui nomeado. Então, a partir do terceiro período até o último período, eu trabalhei na Justiça Federal. E, inclusive, nesse cargo aí, né? Eu estudava na faculdade de manhã, entrava na Justiça Federal, era de meio-dia, saía às 7 da noite e estudava à noite em casa, assim, sempre. Então, eu tinha... E quando eu ingressei na faculdade, eu coloquei como meta, algumas metas, né? Isso é importante, você tem que colocar como meta, né? Você tem que colocar, não é só você sonhar, né? Sonhar é como se fosse algo impossível, né? Ah, meu sonho, não. Você tem que planejar,
né? Planejar, E focar focar em disciplina, e executar. Então, o meu sonho é algo impossível, né? Então, assim, eu tenho um planejamento. E assim que eu ingressei na faculdade, que eu já tinha esse planejamento de passar num concurso para que eu pudesse me sustentar ao longo dessa faculdade. E sabia que quando passasse na faculdade eu queria fazer um concurso para magistratura, para o Ministério Público, né? E assim que ingressasse na magistratura, no Ministério Público, passasse o período de vitaliciedade, iria fazer mestrado e doutorado. Então já tinha esse planejamento. Entendeu? Entendi. Então, assim, aonde eu estou, o que eu consegui ao longo desses anos foi planejado, né? Foi algo planejado. Então é aí onde eu te pergunto, Eduardo. Então, assim, você, quando fazia faculdade, você tinha uma meta, posteriormente, de passar para o Ministério Público. Ou você queria fazer concurso em outras áreas? Você pensou em fazer magistratura ou alguma outra área jurídica? Não, ou você focou, não, eu quero o Ministério Público, vou fazer para isso e seguiu esse caminho? Na realidade, assim, quando eu tinha dois grandes sonhos, né? E um primeiro sonho não, um planejamento. Eu tinha dois grandes planos. O primeiro plano era trabalhar, fazer a academia, né? A academia, a universidade, dar aula. Então, assim, eu dou aula há muito tempo, há muitos anos. E o segundo planejamento era ingressar no Ministério Público ou da magistratura, né? E teve um período em que houve um lapso ali, eu acho que foi questão de 1 ano, 2 anos, em que não houve, eu fiz o concurso, eu estava inscrito em 3 concursos do Ministério Público. Entendi. Ministério Público da Paraíba, Ministério Público do Pernambuco, Ministério Público do Rio Grande do Norte. Só que esses dois atrasaram muito e houve um lapso ali de alguns anos, 2, 3 anos de concurso da magistratura. Como não era hoje, não era como hoje, né? E que você tinha acesso a esses concursos no Brasil inteiro. Você saiu um concurso no Rio Grande do Sul, você já tinha conhecimento de imediato, né? Muitas vezes a gente tinha conhecimento de um concurso, já tinha até passado as inscrições, né? E em virtude desse lapso, o que foi que aconteceu? Eu comecei a trabalhar no Ministério Público e me identificar com o Ministério Público e comecei a dar aula também. Então, passei a dar aula, inclusive, na escola do Ministério Público, né? Logo depois que assumi o cargo de promotor de justiça e passei a me identificar com o cargo, né? Passei a me identificar realmente com o cargo e, assim, decidi que teria que dar um outro passo dentro desse planejamento, que era o meu planejamento de mestrado, doutorado, né? E naquela profissão que você abraçou, que eu abracei, e se identificou, e me identifiquei, com o certeza. dia a dia. E é aí onde eu faço aqui alguma indagação, que eu acho que é uma indagação do grande público também, Eduardo. O que a sociedade, ou que comumente vê na figura do promotor, é a figura acusatória, né? Aquela figura do que vai lá e aponta o dedo, e acusa, e pede condenação e tal. Lógico que isso, em termos de função constitucional, a princípio seria a parte que lhe cabe, mas a função de promotor do Ministério Público está além disso, né? Também de fiscal da lei e tudo. E eu queria que você passasse para o nosso pessoal para desmistificar essa visão, né, que se tem, que é bem restritiva em relação a ver a figura do promotor como apenas um acusador. Tem muito mais do que isso. E aí eu queria que você... na realidade, assim, o Ministério Público ele cresceu enquanto instituição, as suas atribuições aumentaram consideravelmente a partir da Constituição de 88, né? Então, a figura do promotor de justiça, efetivamente, é a figura da defesa, é a figura do estado da acusação. Essa é a origem, é a imagem histórica, né? Não só a imagem, mas faz parte da história do Ministério Público. É o estado da acusação. Ou seja, o Ministério Público ele se legitima a partir da substituição da sociedade para defender essa sociedade em situações de crimes, né? Ou seja, você defender a sociedade para que a sociedade possa ter um controle mínimo da violência, enfim.
E essa imagem do Ministério Público não é que seja apenas a figura do acusador. O Ministério Público, sim, é o estado da acusação, mas a palavra acusação num sentido muito mais amplo, né? No sentido, efetivamente, de se buscar a verdade a respeito daqueles fatos, né? Não apenas com o viés de punição. O estado da acusação vai além do viés de punição. Não é punir por punir. De fiscalização também, né? Das leis e tudo. Isso, aí essa imagem do promotor de justiça, ela ainda está muito forte, porque principalmente países europeus, né? Por exemplo, Portugal. Portugal, eu conheço bem a legislação. As atribuições do Ministério Público, as atribuições que nós temos aqui, que são as questões coletivas, em Portugal não existe, né? Não existe lá o Ministério Público Ambiental, não existe lá o Ministério Público de Defesa do Consumidor. Não existe isso. O Ministério Público lá, basicamente, a atribuição do Ministério Público é no tocante à questão da segurança pública, a questão dos crimes, a questão é o Ministério Público Criminal. A essência do Ministério Público Portugal é o Ministério Público Criminal. E isso é na Espanha, isso é na Itália, isso é na Alemanha, isso é na França e assim por diante. Porque essa é a história do Ministério Público. O Ministério Público tem a essência do Ministério Público, efetivamente, é a atribuição criminal. No entanto, a partir de 1988, né, o Ministério Público, a Constituição de 88 alargou as atribuições do Ministério Público de forma imensa, né? E o Ministério Público passou atribuições também em outras áreas coletivas. Difusas e coletivas. A segurança pública é uma área coletiva, né? Porque o Ministério Público, com sua atribuição criminal, ele passa a defender a sociedade, né, contra alguém que praticou um crime. E se passou a Constituição de 88, concedeu ao Ministério Público várias outras atribuições, também em defesa da coletividade, na área ambiental, na área de defesa do consumidor, do patrimônio público, na área da infância e juventude, do idoso, ou seja, da educação. Existe todo um mecanismo, existem leis específicas sobre isso hoje, como são os chamados microsistemas, né? Existe a lei da ação civil pública, existe os estatutos do idoso, estatuto do torcedor, estatuto da criança e do adolescente, né? Ou seja, existe toda um Código de Defesa do Consumidor, né? Existe a legislação ambiental. Então existe toda uma instrumentalização que permite ao Ministério Público atuar nessas áreas coletivas. Mas focando na área criminal, que é a minha área de muito tempo, o que a gente tem que observar é que o Ministério Público, o Ministério Público, ele é parte, essencialmente parte. Ele possui garantias, direitos que se equiparam à magistratura. Inclusive, há países em que o Ministério existe o Ministério Público e a magistratura, o Ministério Público e o Poder Judiciário pertencem ao mesmo órgão. Portugal é assim, Itália é assim. Todos pertencem ao mesmo Poder Judiciário, tanto o Ministério Público como o magistrado. E o Ministério Público, por exemplo, se chama magistrado do Ministério Público. E o juiz magistrado do Poder Judiciário. Mas pertence ao mesmo órgão. No Brasil, quiseram implantar isso também durante a Constituição de 88, mas não implantaram. Mas o fato é o seguinte, é que tanto a magistratura como o Ministério Público, para a Constituição Federal e para as respectivas leis orgânicas, possuem direitos e garantias idênticos. Direitos e garantias possuem deveres diferentes, possuem funções diferentes. O Ministério Público tem a sua função, a magistratura tem a sua função. Então, o Ministério Público, por exemplo, a mesma proibição que o Ministério Público tem com relação ao exercício de cargos públicos de outros poderes, a magistratura também tem. A mesma proibição de cargos eletivos, a magistratura e o Ministério Público também tem. E isso não acontece com outros cargos jurídicos, como defensoria, procuradorias e assim por diante. Tá? Então, em garantias, obrigações e responsabilidades
praticamente são as mesmas garantias, as mesmas responsabilidades, os mesmos deveres. No entanto, possuem funções diferentes. O Ministério Público tem a sua função, a magistratura tem a sua função. E, principalmente, o Ministério Público tem uma função mais proativa, né? Ou seja, na defesa dos interesses coletivos e difusos, o Ministério Público tem a sua atuação, particularmente, nessa defesa dos interesses coletivos e difusos, é o ingresso de ações civis públicas, a possibilidade de fazer termos de ajustamento de conduta, né, de elaborar recomendações. Então, tem uma atividade mais proativa. Né? E no criminal, além do controle da atividade policial, pode realizar investigações diretamente, né? Inclusive já há essa possibilidade, e há acordos, né? Por exemplo, o acordo não persecução penal é da atribuição própria do Ministério Público, né? E ingressar com as ações penais, ajuizar as ações penais. E o Poder Judiciário presidir essa ação penal, mas o Ministério Público, é isso que nós temos que ter em mente, o Ministério Público ele é parte. Mas por ser parte, ele é uma espécie de parte com responsabilidades diferentes, com responsabilidades em que ele, por ser parte, ele possui uma responsabilidade constitucional. Mesmo sendo parte, ele possui uma responsabilidade constitucional. É por isso que o Ministério Público pode pedir absolvição. Da mesma forma que, me diga uma coisa, a Defensoria Pública ou um advogado não pode pedir uma condenação por uma pena mais baixa? Então é o Ministério Público, mas o Ministério Público ele é parte. Agora, parte com uma responsabilidade constitucional. E um detalhe, Eduardo, que era uma situação que eu estava pensando aqui quando você estava relatando aí. Essa visão de que o promotor, que o Ministério Público é mais na parte acusatória, criminal, mas você mesmo já falou, deu alguns exemplos. O Ministério Público atua também muito, hoje em dia, na parte civil, né? Seja com as ações coletivas, seja em defesa do consumidor, seja em qualquer outra ação judicial que venha a ter um aspecto não penal. Sim, e aí, com certeza. E aí nesse ponto eu queria saber de você, hoje, para a sociedade, para o Ministério Público, qual seria o que você enxerga como um dos maiores desafios, né, com a sociedade que a gente está vivendo hoje? É mais no âmbito civil, mais no âmbito penal, porque também tem muita, né, questão de violência no país como um todo. A segurança pública do nosso país está passando por uma crise gigantesca já há um certo tempo. Esses desafios, tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal, para você, quais seriam eles? Se você puder dividir aí em cada uma. No âmbito... eu acho que o maior desafio do Ministério Público hoje, a partir de uma análise das suas atribuições criminais ou as suas atribuições coletivas e difusas, né, sem dúvida, a meu ver, está ligado à questão da segurança pública. Hoje é o maior... com certeza. tema. Porque a segurança pública não é apenas uma atribuição criminal. Envolve Ou seja, muitas. A segurança pública ela é um interesse difuso de toda a sociedade. E que não envolve apenas a atribuição criminal do Ministério Público. Ela envolve, por exemplo, a questão familiar, ela envolve a questão escolar, ela envolve uma série de outros valores que afetam diretamente na segurança pública. Então, assim, e esses outros valores, esses outros interesses, que também são coletivos e difusos, interessam também ao Ministério Público. Então, eu acredito que o maior desafio do Ministério Público para efetivamente ajudar a sociedade é na área da segurança pública. Porque é um problema muito sério, muito sério. Porque, veja bem, se você trata... tem a questão educacional, certo. Mas a questão educacional, você tem a União com o seu Ministério da Educação, você tem os estados com suas secretarias, você tem os seus municípios com suas secretarias, você tem os conselhos escolares, você tem outros agentes da sociedade que trabalham também. Exatamente, né? que atuam nisso aí. Que atuam. Você vai para a área ambiental, tem o Ministério Público Ambiental? Tem. Mas o meio ambiente? Tem.
órgãos federais, vários órgãos federais que atuam na área ambiental, no Estado da mesma forma, no município da mesma forma, há ministérios, há secretarias, há ONGs, ou seja, há uma diversidade de atores para a proteção do meio ambiente. Isso acontece da mesma forma na área do consumidor, ou seja, não é apenas o Ministério Público que atua nessas áreas. Existe um leque de atores, um leque de interessados, um leque de pessoas e instituições que atuam também nessas áreas. Quando você chega na segurança pública, esse leque diminui um pouco. Né? Porque, particularmente, na questão da segurança pública, você tem, obviamente, você tem as polícias, né? o corpo policial, seja federal, seja estadual, seja municipal, mas muito vinculados à questão da prevenção e repreensão, né? E o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mas essa discussão sobre segurança pública, ela às vezes fica muito restrita. Ela fica muito restrita a o pessoal da polícia, o pessoal do direito, do Ministério Público, Judiciário e poucos especialistas. Ou seja, ela é diferentemente de outras áreas. Então, assim, eu acho que a segurança pública e Mauro, veja bem, nós vivemos a sociedade atual, contemporânea, ela nasceu a partir da fundação do Estado, que nós chamamos de Estado moderno. Isso foi a partir do século XVII, com o Iluminismo, particularmente. E a fundação de qualquer Estado moderno, em que nós vivemos hoje, funda com a segurança pública. Em resumo, um resumo muito grosseiro, mas em resumo, é o quê? O cidadão cede a sua liberdade, parte da sua liberdade ao Estado, para que o Estado lhe dê segurança. E essa segurança é a segurança pública. Então a segurança pública é o que funda o Estado moderno. É o que Estado nós temos hoje. Então, se você for colocar em qualquer pesquisa da população, coloque aqui 5 preocupações, suas preocupações enquanto cidadão, em que a sociedade precisa melhorar. A segurança pública vai estar lá. Vai estar lá. Então, talvez esse seja o maior desafio do Ministério Público, é a questão da segurança pública. E aí a gente está vivendo, né, já de um certo tempo, uma crise nessa área, justamente da área de segurança pública, principalmente com o crescimento, né, o avanço de organizações criminais em diversos setores, inclusive da sociedade, né? Hoje em dia a gente tem organizações criminosas que chamam de crime organizado, Isso. que eu vejo como realmente um desafio gigantesco, né, para todos os atores, né, que atuam na parte criminal, como posso dizer assim, seja o Ministério Público, seja os agentes da área de segurança, seja, enfim, o próprio Judiciário. O Ministério Público hoje, como ele vê essa questão das facções, das organizações criminosas, né, tomando de conta no Brasil como um todo, né, principalmente se fortalecendo aqui no Nordeste, né. Antes a gente via muito isso, mas no Rio de Janeiro era muito concentrado determinada facção, depois São Paulo, Sudeste, mas hoje não, hoje tá no Brasil como um todo e infelizmente, né, as capitais nordestinas, eu acho que o Nordeste, aliás, o Brasil como um todo, no Norte também a gente vê muito isso. Como é que o Ministério Público poderia, né, atuar numa visão que você entende que talvez ainda não seja o ideal, mas que pode ser que, atuando de determinada forma diferente do que atua hoje, a gente pudesse iniciar um processo de reversão dessa situação? Existem algumas, obviamente que existem algumas medidas que poderiam ser adotadas, né? Obviamente que algumas medidas são muito polêmicas, há muita discussão. Por isso que né? eu te perguntei, porque existe uma dicotomia assim do senso comum, né, do homem médio, daquela questão dos direitos humanos, né? Às vezes o Ministério atua um pouco mais aí, não, os direitos humanos aí está atuando muito a favor do acusado, do réu, e limita às vezes as ações, determinadas ações. Né? Existe algumas, obviamente que
O crescimento das facções e das milícias, das facções e das organizações criminosas, sem dúvida, é em razão do enfraquecimento do Estado. Não existe crescimento não existe onde o Estado não atua, abre espaço, né? Onde há uma fragilidade do Estado, se cresce esses organismos criminosos, né? Seja facções, seja milícias ou qualquer outra organização criminosa. Isso é o enfraquecimento do Estado, isso é fato, né? Isso aí, e não precisa ser um estudioso da área para entender isso. Mas aí a questão é o seguinte, aí você pode perguntar, mas em que sentido é esse enfraquecimento do Estado? Né? Esse enfraquecimento do Estado, ele possui vários fatores, seja desde o fator social, socioeconômico, certeza, mas o fator socioeconômico não é decisivo, existem outros fatores como a própria efetividade da lei, na aplicação da lei, que isso é fato. Olha, Mauro, basta ver o percentual de crimes violentos com relação à eficácia da pena com relação a crimes violentos. Os homicídios no Brasil não chegam a 5%. De efetividade, de punição das pessoas que são punidas por prática de homicídios. Então, assim, isso encoraja as pessoas. Né? Os homicídios, eles são praticados por diversos motivos. Seja questões banais, né? Situações banais que pode acontecer num trânsito, a pessoa armada, mas isso aí é um grão na praia, um grão de areia na praia. A grande violência é praticada realmente por organizações criminosas, briga por de facções, enfim, essa é a grande violência. E muitas vezes essa violência, esse tipo de violência é entendida muitas vezes como uma violência, não, mas isso aí eles estão se resolvendo, né? Esquecido, botado debaixo do tapete. Só que isso teve um preço que ainda está se pagando hoje. Durante muito tempo se imaginou, deixou debaixo do tapete essa violência. Só que é aquela história, essa violência. Eles cresceram, né? Aquela história, essa violência, se você for pegar um exemplo geográfico do Rio de Janeiro, é aquela expressão, a violência desceu do morro. Né? Então, a violência saiu da periferia. Por quê? Porque ali não havia Estado. Então, assim, as facções crescem com a fragilidade do Estado. Isso é fato. E para que você possa fortalecer o Estado na área da segurança pública, precisam ser adotadas medidas sérias e medidas muitas vezes duras. Mas é preciso adotá-las. E muitas vezes por questões políticas, por questões até financeiras. Né? Às vezes de ideologias, né? A segurança pública, enquanto gestão pública, nunca é de curto prazo. É sempre de médio e longo prazo. É um planejamento de médio e longo prazo. Muitas vezes esse planejamento de médio e longo prazo não vai dar ressonância política. A gente até estava falando antes aqui, né, do início, justamente que se utiliza muito pouco a inteligência nessa área de segurança pública, onde você até deu o exemplo de câmera, eu até queria que você repetisse aqui a questão. Porque existem eixos na segurança pública que são já questões até já consagradas e com efetividade, né? São alguns eixos, inclusive são questões até básicas, em que geralmente os estados não realizam esses eixos, né? E um dos principais eixos, assim, podemos colocar um desses principais eixos é a utilização da inteligência, né? Da inteligência policial, da investigação por meio da inteligência policial. Mas isso, aí você pode me perguntar, mas isso é uma questão tão óbvia. E por que não utilizam isso?
Bem, eu posso estar equivocado, mas talvez não utilizem isso, primeiro porque é caro. Muito caro. Mais caro são milhares de mortes. É verdade, mas muitas vezes talvez a população não tenha tido essa sensibilidade ainda. É caro, muito caro. E segundo, isso não tem ressonância eleitoral. Isso não dá voto. Qual é a sensação em termos de publicidade eleitoral, publicidade política? Você afirmar à população que o Estado ou o município, o Estado, por exemplo, está comprando 500 viaturas para as ruas, qual é a sensação de segurança para a população? 500 viaturas para as ruas, ou dizer, não, estamos implementando um sistema de inteligência em que irá monitorar a cidade inteira. A narrativa das viaturas, da visibilidade para a população. Porque a segurança ela também tem muita questão da sensação. Às vezes a sensação de segurança ela é muito maior, às vezes a sensação de segurança e de insegurança ela às vezes é muito maior do que a própria segurança mesmo, do que a própria insegurança. Então, vou dar outro exemplo aqui. Quando ocorre o homicídio, quando ocorre por exemplo, um latrocínio. E um latrocínio que atinge uma determinada pessoa, uma pessoa conhecida, etc. Esse latrocínio vai ser repetido quantas vezes no telejornal? Várias vezes. Ou seja, aquele latrocínio passou a ter vários latrocínios, porque aquilo vai ficar na mente da população. Quando na realidade foi um latrocínio. Enquanto aquele latrocínio vai passar ali 15 dias nos telejornais, quantos homicídios ocorreram? Então essa sensação, entendeu? É o mesmo exemplo de que como cai avião, né? Caiu um avião, mataram 200 pessoas. Esse avião, vamos passar 6 meses falando desse avião, né? Morreram 200 pessoas. Num dia morre muito mais de acidente de carro. Mas ninguém fala do acidente de carro. É a mesma questão, entendeu? Então, assim, a segurança pública é um planejamento de médio e longo prazo. E esse médio e longo prazo, principalmente na estrutura em que vivemos, estrutura de Estado e política em que vivemos, nada é médio e longo prazo. Nada é médio e longo prazo. Tudo é ali dentro do mandato, né? Pensando politicamente, pensando onde é a narrativa que exato, eu vou... É ali dentro do mandato, Infelizmente acontece. Teria que ser um planejamento de longo prazo, um outro eixo, que é a questão da política são basicamente alguns eixos, que é a prevenção, a repressão, né, a aplicação da pena, né? Ou seja, você precisa ter uma prevenção muito eficiente. Você precisa evitar este crime. E uma forma de evitar esse crime não é colocar policial dentro de uma viatura para ele ficar rodando a cidade. Eu acho que é o menos efetivo. É o menos eficaz. Mas isso é o que dá a percepção de segurança para a população, que está ali na calçada. Passou um carro da polícia, como se aquele fosse uma sensação de segurança. Entendeu? Então, a repressão ela precisa ser muito bem feita. Ou seja, o que é a repressão? É você aumentar esses índices. Como é que você, a cada 100 pessoas mortas, tem ali 5, 10 que são resolvidos? Isso não está tendo repressão. Né? A aplicação da pena, né? Você tem a aplicação da pena, ela precisa, que são os presídios, que é o sistema penitenciário, ele precisa ser muito mais eficiente para que aquela lei seja cumprida. Né? O Código de Processo Penal, ele hoje ele suplanta as necessidades para combater o crime organizado, ou você acha que deveria ter algumas mudanças, algumas alterações? Não, assim, Mauro, eu acredito que a nossa legislação, ela não é ruim. Não é ruim. Essa propaganda que fazem, essa propaganda enganosa. Porque a legislação penal do Brasil, ela protege demais. Essa propaganda é enganosa. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a cumprir o que nós temos, que nós já melhoramos muito. Aí depois que a gente começar a cumprir de maneira razoável o que nós temos, aí a gente vê se realmente ela é boa ou não. Mas a gente não está cumprindo nem o que nós temos.
E aí já quer Não, alterar aí, a legislação. Não, é porque vem, olha, essa propaganda é enganosa. Isso é fake news. Mas é aí justamente nesse sentido que a gente tem que desmistificar para a população que é uma linguagem um pouco rebuscada, complicada, né, que acaba gerando na sensação para o conjunto da sociedade de que é aquela história, porque a polícia prende, o judiciário solta e vice-versa, isso, aquilo, outro. Porque a legislação processual brasileira tem muitos recursos, tem muita forma do réu, enfim, do acusado se safar, dependendo de ter uma boa banca de advogados. Acontece. Mas não é o geral, né? Não é o geral. Essa é a exceção da exceção. Exato. E aí, nesse mesmo... Existem pessoas que não deveriam sair do sistema penitenciário? Tem. Mas é a exceção da exceção. É o tipo maníaco do parque. E ali realmente ele não deveria sair. E ali é doente, né? Se ele sair, ele vai cometer todos os crimes. E já estão falando aí nas redes sociais que daqui a 2, 3 anos ele deve estar... Mas isso é um erro da legislação? Sim. Mas essa única pessoa, esse único criminoso, não pode servir de exemplo para o resto. Porque ele é a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Entendeu? Entendi. Assim, porque existem muitos recursos. Existem. Agora vai ver a quantidade de recursos que são negados e que nem chegam ao STJ e STF. É a regra. A regra é não chegar lá. Então, esse é um discurso, sabe... Um discurso sem fundamento, tá? É sem fundamento. Essa ideia, porque a polícia prende e o judiciário solta, o Ministério Público investiga, o judiciário... Não é bem assim. Agora, até por quê? Porque, veja bem, não se pode também realizar... Nós temos uma série de falhas, isso aí é a falha do Ministério Público, é a falha da polícia. Nós temos falhas sérias na investigação, que é um dos eixos da segurança pública, que é básico, é a repressão. Repressão é o quê? É investigação. É o que a gente viu muito naquela operação que, por acho que quase uma década, a gente acompanhou nos telejornais, nos meios de comunicação aqui do Brasil, a questão da Lava Jato, né? Aqui parte para o outro viés da parte criminal, que é a parte de corrupção, dos crimes, do colarinho branco, que eu não sei nem se esse termo não já é defasado. Enfim. Não. Mas justamente nessa parte também, teve uma época que a sociedade realmente deu aquela... Opa, parece que está acontecendo alguma coisa diferente. E por um determinado tempo aconteceu realmente diferente. A gente viu muitos empresários corruptos na cadeia, muitos políticos corruptos na cadeia, enfim, deu uma mexida. Evidentemente que, com o passar do tempo, o jeitinho brasileiro se deu, muitas punições que deveriam serem feitas acabaram não acontecendo, ao contrário, alguns políticos, alguns empresários tiveram uma espécie de... documento da justiça, né? Falando aqui no popular, dizendo que, olha, eu fui absolvido. E quando a gente sabe, a gente que é mais da área, sabe que muitas das vezes esses processos, a absolvição não se deu no mérito, se deu mais em partes formais, processuais, enfim. Nessa questão da corrupção, que teoricamente, às vezes, a gente só vê quando existe alguém famoso, muito conhecido, né, na televisão. Você acha que, nesse ponto, a legislação nossa ainda tem falhas? Ou você acha que não? Que também... Olha, eu falo assim, mais nesse viés do colarinho branco, dos crimes, da corrupção. Por exemplo, né? Nós temos a nossa legislação sobre lavagem de dinheiro é uma das mais severas do mundo. Certo? A nossa legislação sobre lavagem de dinheiro é uma das mais severas do mundo. Nós temos, por exemplo, a nossa legislação sobre crimes contra a administração pública e crimes contra a ordem financeira, também é uma legislação muito dura. Tá? O nosso Código de Processo Penal,
ele possui um rito, né? Ele possui um determinado rito em que, para outros, você pode dizer, mas o nosso Código de Processo Penal possui regras que podem proteger. Eu não vejo assim. O Código de Processo Penal possui um rito razoável. Mas, por exemplo, a nossa jurisprudência não admite nulidades absolutas para determinadas situações. Existe a nulidade relativa, tem que demonstrar o prejuízo. Isso em outros países é um absurdo. Em alguns países, se você não seguir determinado rito, é uma nulidade absoluta. Não tem conversa. Tendo prejuízo ou não. No nosso país não é assim. Nosso país tem que demonstrar um prejuízo. Então, assim, a nossa legislação ela é razoável. Também nessa área? Também nessa área. Agora, o que nós não podemos esquecer é que a lei ela não é aplicada sozinha, né? Não é um robô que vai e aplica. É aplicada por homens, né? E quando você inicia, quando o sistema jurídico, a partir do momento, isso é bem estudado pelo funcionalismo, né? Quando dentro do sistema jurídico, o funcionalismo, num resumo bem grosseiro, trabalha com sistemas sociais, né? Então a sociedade é um sistema social e que dentro desse sistema social possui vários outros subsistemas. Então cada subsistema ele se comunica um com o outro, mas possui sua independência, sua autonomia. E existe o subsistema da religião, o subsistema político, etc, etc. Então a partir do momento em que um subsistema começa a interferir em um outro subsistema, isso é o que acontece da corrupção do sistema. Exemplo, a partir do momento em que um sistema jurídico, seja qual for, o sistema jurídico passa a sofrer interferência da política, por exemplo, esse sistema está sofrendo corrupção. Mas corrupção no sentido amplo, ou seja, esse sistema está sendo corrompido. Porque aquele sistema, ele precisa, obviamente, receber a comunicação com o sistema político, mas tem que ter a sua independência, ele tem que ter a sua linguagem própria, ele tem que ter a sua função própria. Então, a partir do momento que um sistema jurídico, a mesma coisa é o contrário. O que nós observamos, o sistema político, ele tem que ter a sua autonomia e a sua independência, e não sofrer interferência de outros sistemas. Por exemplo, o sistema político começa a receber influência do sistema jurídico, ou do sistema religioso. Ou, por exemplo, uma religião definiu o que deve ser o político. O que é que está acontecendo hoje no Brasil é que o sistema jurídico sofre influência do sistema político e o sistema político está sofrendo influência do sistema jurídico. É por isso essa discussão tanto que existe hoje. O STF está usurpando suas funções, está atingindo as funções do parlamento. Porque o STF, pelo contrário, o STF está julgando politicamente. Porque há juízes em que, e o caso da Lava Jato é um desses casos, né, em que houve uma interferência política. Então, muitas vezes as pessoas acham que porque a Lava Jato não deu em nada, assim, não vejo também assim. Houve alguns resultados. Aí você poderia dizer, mas não poderiam ser resultados maiores? Poderia. Em termos financeiros, foi, né? Tanto é que houve uma devolução mas não só bem volumosa mas de também dinheiro. Não só financeiros, houve a criação de vários outros mecanismos de controle, né? E ocorreram algumas prisões também, né? Então, assim, existem outras situações de corrupção que existe o resultado. Não existe a imprensa, né? Não existe a publicização, né? Aqui no estado do Ceará existem situações de corrupção em que houve resultado, em que houve prisões, e em todos os estados. A Lava Jato talvez seja o símbolo maior, pela questão do volume, né? E pela imprensa, né? Pela repercussão social, que teve, né? Mas que houve resultados, houve. Poderiam ser resultados melhores, com certeza. Mas, concorde ou não, houve interferência política nessa investigação. Isso é fato, poxa. Então, assim, isso não deve ocorrer. Da mesma forma que não pode ocorrer interferência política em qualquer outro tribunal.
seja o STF, STJ ou qualquer outro tribunal. Da mesma forma que o Poder Judiciário ou o Ministério Público queira interferir na atividade política. Então, essas são as independências dos sistemas. E a partir do momento que os sistemas começam a sofrer interferências indevidas, isso termina corrompendo os sistemas. É bem complicado o país que a gente vive, mas lógico, mesmo com algumas falhas em setores, a gente vai levando a vida. Não, mas agora, há avanços, né? Com certeza, isso aí não tenho nem dúvida. Agora sim, Eduardo, voltando um pouco aqui para a questão, né, do Ministério Público, da promotoria, você assumiu numa comarca interiorana. Eu não sei como funciona o sistema lá no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte é semelhante aqui o Ceará. E aí é uma curiosidade que sempre, quando um convidado vem aqui, a gente tenta extrair isso do... Teve alguma dessas situações de atuação sua, né, na promotoria, que ficou gravado na sua mente, na sua cabeça, quando eu digo numa atuação, no sentido assim, que foi diferente, foi incomum né, do dia a dia. Teve alguma que você lembra, que você possa contar para o nosso sim. pessoal? Eu queria que você contasse essa situação. As situações mais interessantes, situações assim que me marcaram bastante, né? Foram algumas situações, por exemplo, eu me lembro bem, assim, no início do Ministério Público, fazendo júri, eu sempre gostei muito de fazer júri. E o júri fui fazendo uma cidade, isso bem no início mesmo, estava muito jovem e não conseguia entender bem algumas coisas, eu já entendo algumas coisas, outras não. Mas eu estava fazendo um júri e numa determinada cidade e a pessoa cometeu um crime, né? E inclusive era confesso. E era no júri e tal, eu falando sobre a questão da aplicação da lei, todo aquele discurso teórico, né? E doutrinário e tal, e que aquele crime não poderia, que a sociedade não poderia aceitar aquele tipo de comportamento e tal. E quando eu saí do júri, o acusado foi absolvido. E eu fiquei assim, foi um dos primeiros júris que eu fiz e não consegui entender, né? E eu me lembro bem que dessa cidade, eu trabalhava em uma cidade próxima, uma comarca próxima, só que essa comarca não tinha uma estrutura legal e tal, e eu era em torno de uns 20 quilômetros, aí eu residia em uma cidade vizinha, que era uma cidade com uma estrutura melhor. E sempre nesse trajeto, quem fez o trajeto foi, inclusive, uma pessoa lá da Secretaria de Segurança, enfim, não me recordo bem quem foi. E eu falando, como é que pode e tal, aí não... Teve uma hora que o motorista, com aquela sabedoria, né, do sertanejo, que era na cidade do sertão, do sertanejo, disse: mas doutor, fulano foi quem matou, né? Quem cometeu o crime foi quem matou. Fulano é uma pessoa tão boa. E fulano, a pessoa que morreu, aquilo não prestava. Merecia morrer mesmo. Ou seja, aquilo ali foi um choque para mim no início, mas depois eu fui percebendo, né, que não, por exemplo, no júri particularmente, o julgamento é um julgamento social, né? Então você não queira entender determinados julgamentos sociais, entendeu? Porque aquilo é um julgamento daquela sociedade, daquela cidade, cultura, entendeu? A cultura e tal. Então muitas vezes você que vem de outra cultura e quer aplicar a lei não consegue alcançar aquela cultura, entendeu? E já teve outros também que eu já me emocionei bastante, isso é uma satisfação muito grande. Quando você, quando você chega numa comarca que você é promotor geral, né? Clínico geral, e você atua em diversas áreas, né? Uma delas, assim, já tive grandes satisfações de conseguir, por exemplo, ingressar com ações e conseguir cirurgias, né? Entrar contra o Estado e conseguir uma cirurgia, conseguir uma medicação mais difícil e tal, e você chegar lá e ver a família lá agradecer, né? Isso aí é uma grande satisfação, até me emociona. Compreendo que com certeza na atuação
inicial de carreira, muitas situações dessas, você estava naquela ânsia, né, de aprendizado, ainda estava tateando E nas também funções do Ministério na área Público. criminal, sabe? Na área criminal você tem determinados crimes em que a família participa ali junto com você, né? Família da vítima, né? Família da vítima participa ali junto com você e você termina tentando fazer justiça mesmo, né? Não só pela vítima, mas também pela filha da vítima, a família da vítima, né? Situações, eu já enfrentei várias situações criminais em que foi um pai de família que morreu. Você já, nessa sua atuação ao longo desses anos, Eduardo, você já teve ameaças? Já sim, várias. É porque às vezes o pessoal não compreende isso, né? A atuação, que é uma atuação. Já andei escoltado algumas vezes, enfim, mas isso aí tira, com o passar do tempo, você vai ficando não, casca isso grossa, aí, né? Como a gente e outra, chama, vou dar você fica essa experiência faz com que você passa a ter alguns cuidados na sua vida e que muitas vezes o cidadão que não trabalha com isso não tem, né? Vou dar um exemplo aqui que por exemplo, uma pessoa próxima há um tempo sofreu foi vítima de um roubo. Estava saindo do seu trabalho, sozinho, chegaram 2 homens, entraram no carro e tal, etc. E essa pessoa passou um bom tempo com problemas, que é normal, pânico, etc. E ela achava que ela passou algum tempo achando que aquelas 2 pessoas estavam perseguindo ela e queriam pegá-la, né? Aí eu fui explicar para ela, não, olha, deixa eu explicar para você. As coisas não funcionam assim. Entendeu? Você estava na hora errada, no momento errado, no lugar errado. Só isso. Tudo é uma questão de oportunidade para eles. Tudo é uma questão de oportunidade. Agora sim, como você não tem a experiência e não convive com isso, sua guarda é o tempo todo baixa, né? Diferente da minha guarda, que a minha guarda, em razão do meu trabalho, vive alta, né? Então, assim, isso é uma questão apenas de experiência. Então, só para esse tipo de trabalho faz com que você termine absorvendo, né, esses fatos, né? Termina com certeza absorvendo esses fatos e situações, por exemplo, com crimes contra a dignidade sexual, né? Já peguei alguns casos realmente que até hoje eu me lembro, né? Casos de anos que até hoje eu me lembro. Teve algum desses que você se emocionou realmente, assim, no sentido de ter atuado, ter cumprido o seu mistério? Já, vários. E ao final de todo aquele processo, né, que é um processo longo, já você vários, sentiu, aqui esse trabalho aqui eu tô... Já o caso de júri, em que eu me lembro bem, um júri de uma pessoa praticou o crime contra uma criança, né, utilizando uma barra de ferro, né? Caramba. Esse eu me lembro bem desse caso, em que foi uma situação, eu me lembro bem desse caso. Teve um outro caso também que eu atuei no processo crime, numa questão de um estupro de um adolescente de 17 anos, sabe? Também marcou bastante, até hoje eu me lembro dessa situação. E outros casos também de crimes contra a dignidade sexual, né? Situações de júri também, em que situações de grupo de extermínio, sabe? Eu já atuei em alguns casos de grupo de extermínio. Sabe? São casos em que realmente você exige um pouco mais além da sua, né? Exige um pouco da sua técnica. Da técnica, e você precisa ter muito sangue frio, precisa ter muita sabedoria, precisa ter muita calma, precisa ter, porque você vai enfrentar situações em que vai exigir de você muita calma, muita tranquilidade e muita sabedoria. Porque senão você perde o controle. Isso é ao longo dos anos, né? Não tem jeito, né? Com 20 e poucos anos não você existe não tem livro, isso, né? não existe faculdade que vale ensinar isso. Só ensina a experiência, a vida. Exatamente. Uma curiosidade também que eu tenho aqui, Eduardo, é uma tese, né, que acho que já foi muito falada nesse meio jurídico, principalmente na área penal, versus uma outra também que já também muito difundida, que é a questão do direito penal do inimigo.
qual a visão que você tem do direito penal do inimigo para o nosso ouvinte, que até que você explicasse didaticamente, porque algumas, né, ainda estão na fase de aprendizado nas faculdades. O direito penal do inimigo dentro do Ministério Público, ele tem uma certa, eu não vou dizer sintonia, porque tem as questões, né, peculiares que muitos não... Mas ele é mais aceito dentro do Ministério Público? Não, porque é o seguinte... Ou é meio complicado, assim, é uma tese muito... Olha, o direito penal do inimigo tudo é uma questão de... tudo é uma questão de marketing, entendeu? Tudo é uma questão de nomenclatura, tá? Porque muitas vezes ele acaba se contrapondo à questão dos direitos humanos, né? Essas questões, né? Assim, o direito penal do inimigo, vou fazer uma explicação bem simples mesmo, tá? O direito penal do inimigo, ele nasceu foi criado por um alemão chamado Günther Jacobs, né? Ele escreveu um pequeno livro chamado Direito Penal do Inimigo. Mas o que é o direito penal do inimigo? Vou explicar. Vou explicar aqui para não, fica à vontade, fica à vontade. Para ele ver, para ele entender, certo? Existe uma comida, vamos fazer uma comparação. Existe uma comida no sertão que se chama cabeça de bode. Você já comeu cabeça de bode? Já, pronto, com certeza, maravilhoso. Cabeça de bode. Que é do Nordeste aqui. Cabeça de bode, né? Cabeça de bode. Agora, quando você vê quando você diz, eu vou comer a cabeça de bode, é o cérebro mesmo do bode, né? Ou seja, aí botam ali uns temperos, botam ali, né, as fissuras. É gostoso, porque é do sul, sudeste aí. Cabeça de bode, pois bem. Quando você fala, eu vou comer cabeça de bode, você já tem um preconceito com o nome, né? Rapaz, cabeça de bode, esse negócio não deve ser bom. Na realidade, a cabeça de bode, ele é um prato típico francês, que se chama tété du veau. Não é bonito tété du veau? Rapaz, não. É gourmet, como fã, chama, né? É mais gourmet, né? Né? Acaba tendo uma roupagem melhor. Existe um búzio lá na região, não sei aqui no Ceará como é que chama, mas lá na região em que eu veraneio, se chama taioba. Sabe o que é taioba? Aqui não, deve ter outro nome. É um búziozinho pequenininho. Deve ser búzio. Aqui acho que chama isso mesmo. Lá chama taioba, né? E lá, essa mesma taioba em São Paulo chama vongole. Não é verdade? O que é mais bonito? Taioba. O problema do direito penal inimigo foi só o nome, que botaram errado. Entendeu? Agora, é a mesma coisa do garantismo. O que é o garantismo? Questão de nomenclatura. O cara que lançou o Ferraioli, aquele Ferraioli é um marqueteiro. Ele é um grande intelectual. Um dos maiores intelectuais, os maiores escritores de filosofia do direito, teoria geral do direito, mas em termos de nomenclatura, o cara é um gênio. Por quê? Olha o nome como é lindo, garantismo penal. O que é garantismo penal? Já existe pelo menos 200 anos. Becaria era um garantismo penal, era um garantista. Só que é a questão de nomenclatura. O direito penal do inimigo sempre existiu. Mas o que é o direito penal do inimigo? É dizer o seguinte, que em determinadas situações é preciso criar um regime penal, processo penal e penitenciário mais grave. Só isso. Não já existia isso. Sempre existiu. O que é lei dos crimes hediondos? Direito penal do inimigo. O que é o RDD? Regime disciplinar diferenciado? Direito penal do inimigo. Só que aí começaram a construir essa ideia, né? Porque o direito penal do inimigo é restringir as garantias, é você não dá o direito de defesa, assim, não. É utilizar as mesmas armas do direito penal do inimigo é o seguinte, é para que em determinadas situações que são muito graves, por isso o nome inimigo, que são graves, gravíssimas, precisam ser adotadas determinadas regras para combater essas situações graves. Então você precisa de uma legislação maior, o crime hediondo é o direito penal do inimigo. Aí você quer dizer que a lei dos crimes hediondos você desrespeita as garantias? Não, meu amigo. É só porque em determinadas situações querem restringir
querem restringir alguns benefícios. O RDD, da mesma forma. Então, assim, essa ideia do direito penal do inimigo é só uma questão de nomenclatura, porque sempre existiu. Sempre existiu legislação no mundo inteiro, sempre existiu legislação mais rigorosa para determinadas situações. Sempre existiu legislação rigorosa para determinadas situações. Prisão temporária. Desde quando existe prisão temporária? O que é a prisão temporária? É você prender alguém dentro de uma investigação para descobrir determinadas provas. Em síntese, é isso. Você não é uma restrição? Não é uma situação mais grave? Claro que é. Então essa ideia de direito penal inimigo é porque criaram criaram uma imagem. Só foi erro de nomenclatura. Parece que o marqueteiro do garantismo foi mais a genialidade da nomenclatura. É que nem a história do garantismo, esse pessoal. É um gênio a pessoa que criou esse nome. É um gênio. É isso que eu tô falando. Parece que estava dormindo o marqueteiro do direito penal do inimigo, quando na realidade poderia ter sido dado outra nomenclatura. Aí o que eu acho interessante é a questão da... você quer destruir um discurso da outra pessoa, você pergunte, mas o que significa isso? Por exemplo, eu já participei de muitas palestras em que a pessoa diz, mas por que isso viola o Estado de Direito? Me conceitue Estado de Direito. Eu quero saber o que significa para você Estado de Direito. Para saber se viola ou não. Mas Estado de Direito, não, me diga o que é Estado de Direito. Porque é muito fácil você chegar aqui para 200 pessoas e dizer isso viola o Estado de Direito. Sim, meu amigo, diga o que é Estado de Direito. Ah, porque isso viola a dignidade da pessoa humana. Me diga o que é dignidade da pessoa humana. Para saber se é a mesma que eu penso. É a mesma história do garantismo. Você não é garantista, assim, meu amigo. Poxa, me diga o que é garantismo para você, para a gente saber se você está falando a mesma língua. Né? Porque é muito fácil você soltar e você explicar. Né? Então é o que acontece hoje com essas nomenclaturas. Ah, porque eu sou garantista, o cara não sabe nem o que é garantismo. Ah, porque isso é direito penal do inimigo. Ele não sabe nem o que é direito penal do inimigo. É preciso, né? Entender, estudar, para saber o que é, para depois não ficar falando determinadas situações que acaba confundindo, né, a sociedade. Então, assim, essa ideia de direito penal do inimigo o problema é a nomenclatura. O gênio que criou o garantismo não foi utilizado no direito penal do inimigo. Papo maravilhoso, maravilhoso. Com certeza que a gente poderia puxar muito mais tempo, mas ainda queria, na medida do possível, ver algumas situaçõezinhas aqui com você, Eduardo. As reflexões hoje que você poderia, como uma espécie de aconselhamento, não coach, não vou chegar a esse ponto, não. Mas aquele estudante da Faculdade de Direito, que é uma grande parte do nosso público, que pretende adentrar nessa área, né, do Ministério Público, está pensando, ver, qual seria o conselho que você daria para esse estudante, para ele realmente se definir se é isso mesmo que ele quer? Eu queria que você desse um conselho para essa... Eu vou... Ou que já está, né, fazendo... Um conselho que eu posso dar, um conselho, inclusive, o que eu fiz e o que eu vejo as pessoas fazendo, e quando não fazem, dão errado. Né? Eu não consigo ver uma pessoa que não faz isso, que fez o contrário e deu certo. Fez o contrário e deu errado. Que é traçar um planejamento, e que esse planejamento seja muito bem feito, e que atinja um objetivo. Por exemplo, o que significa isso? Você não pode querer traçar um planejamento para fazer concurso. Eu vou fazer concurso para magistratura federal, magistratura estadual, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, Defensoria Estadual, Procuradoria Federal, cartórios ou delegado. Peraí. Aí é tipo assim, atirou para ver se derruba. Aí você não vai acertar um alvo.
Você não vai acertar um alvo. Você tem que ter um planejamento, até porque, eu falo isso, porque eu fiz isso. Tá? Eu tenho um sobrinho agora, que há uns 2, 3 anos passou no concurso de procurador do Estado. Ele passou assim, uns 3, 4 anos estudando. Fez vários. E o foco dele foi Procuradoria de Estadual. O foco dele. Foco dele, Procuradoria Estadual. E assim, eu sempre falava isso para ele. Porque ele começou querendo fazer. Não, eu estou pensando em fazer o concurso para magistrado. Meu amigo, o seguinte, foco. O que você quer realmente? Você quer ser promotor? Você quer... Não. Aí ele disse, não, eu gostaria. Foque, meu amigo. Você quer. Eu sei, porque assim, ele tinha estagiado na Procuradoria do Estado e tal, né? Esse meu sobrinho morava no Espírito Santo. Hoje ele é procurador do Estado lá de Alagoas, inclusive. E aí ele, amigo, você não quer ser procurador do Estado? Então foque nisso, meu amigo. Aí ele passou, o foco dele era isso. Ele passou 2, 3 anos estudando, faz só concurso nessa área, e foi reprovado, e aí lá pelo 3º, 4º ano começou a ser aprovado, na primeira fase, segunda fase e tal. Quando ele foi aprovado logo em 3. Foi chamado para 3 procuradorias. Então, porque ele focou, ele teve um planejamento. Então, tenha um planejamento. Tenha um planejamento. E esse planejamento, ele se siga. E você não vai conseguir esse planejamento com 6 meses, não. Nem com 1 ano. Tem que ter um planejamento sério. Sério. Porque se você não coloca, não, eu vou atingir isso, você não vai atingir. Você não consegue atingir. Tem um planejamento sério. Não, eu quero fazer o concurso para procuradorias do Estado. Pronto, então você foque nisso, porque os programas são semelhantes, as matérias são semelhantes, as provas são semelhantes. A prova objetiva é semelhante, a subjetiva é semelhante, a prática é semelhante. Eu vou fazer Procuradoria do Estado e magistratura mesmo. Totalmente diferente. Né? Procuradoria do Estado, você tem uma prova subjetiva e prática totalmente diferente do concurso de magistratura, que é subjetiva e prática. Que planejamento é isso? Não, eu quero fazer concurso para magistrado. Então pronto, aí você foca em magistratura, federal e estadual. Pronto, tudo bem, magistratura. Agora não fique inventando. Trace um planejamento e foque nesse planejamento. Né? Obviamente aí existem várias maneiras de você planejar para estudar, para ser aprovado e tal, né? Aí tudo bem. Mas aí porque cada um tem a sua, por exemplo, uma receita que deu certo para você, e não vai dar certo. Não existe receita milagrosa, não. Não adianta você, não existe. Cada um tem o seu. Por exemplo, tem gente que se adapta muito bem a aulas online, que tem uma capacidade de visualização. Tem gente que não. Tem gente que prefere estudar escrevendo, lendo, escrevendo, fazendo anotações. Tem gente que aquelas anotações não sabe nada. Então, assim, cada um tem que encontrar a sua maneira de planejar. Como é que eu consigo desenvolver o meu estudo? É dessa forma. Aí foque nele. Não vá porque o meu colega passou, ele estudava assim. Sim, meu amigo. Ele descobriu a melhor maneira de aprendizado dele. O mundo de cada um. Você descubra qual é a melhor maneira que você aprende, que você estuda e consegue ter o aprendizado. Aí sim, e foque naquilo. O leque, o horizonte é bem pequenininho. Não abra assim não, porque senão você não atinge nada. É que nem um barco, né? Você tem que chegar naquele ponto. Né? Bom, pessoal, vocês viram aqui que o convidado aqui nos brindou aqui com conhecimento de qualidade fora da normalidade, fora do que a gente vê, porque já fico o convite para um outro, eu que agradeço, podcast aqui, viu? Sempre que vier em Fortaleza, os estúdios aqui da Notório estão de braços abertos. Eu agradeço aqui. Sempre é bom a gente prazer conhecê-lo, nos brindar com esse conhecimento. Conhecia bastante Alan, né? Alan sempre
Eu tive a honra de participar de alguns eventos que ela fez. Já fica o convite para os nossos também eventos aí, estou né? à disposição. Depois a gente vai conversar aí com mais tranquilidade, com mais calma, para ver essa possibilidade aí, né? Você nos brindar com as palestras. E aí, para finalizar, eu já queria que você fizesse, né? Conforme a gente já disse em outros podcasts, curta, comente, compartilhe esse podcast para chegar a outras pessoas que estejam, né, pensando na área de concurso, principalmente na área do Ministério Público. Doutor Eduardo Cavalcante aqui, com certeza, nos brindou aqui com a experiência que ele teve nessa área. E aí, doutor Eduardo, eu queria ver com você, para finalizar aqui o podcast, que você deixasse a sua mensagem, né? Enquanto 20 e poucos anos da área do Ministério Público, 20 ou mais, né? Nem calculei direito aí. Mas a sua experiência nesse tempo todo, junto ao Ministério Público, a mensagem para os nossos assistentes aí, para que eles... Talvez é uma mensagem que as pessoas muito jovens não conseguirão alcançar, mas até porque não tem experiência para alcançar, mas pelo menos para refletir e sempre pensar nisso, né? Eu aprendi e na realidade é uma frase que eu ouvi há muito tempo, né? Na realidade eu li há muito tempo, no Don Quixote, né? Miguel de Cervantes, em que diz mais ou menos que quando você está angustiado, todos nós passamos por momentos de angústia, de tristeza, de alegria, de ansiedade, de falta de controle, de achar que não tem um controle, enfim, momentos difíceis ou momentos bons. Mas sempre lembre que o melhor remédio para qualquer coisa, e isso é fato. Não estou falando isso apenas por falar, mas por experiência própria. E ter aprendido isso, eu li o livro Don Quixote quando eu era muito jovem, não conseguia entender essas mensagens que ele... Na realidade, é um livro de filosofia, um livro de psicologia, enfim. Espanhol, né? Espanhol. É de Málaga, inclusive, o autor. E eu conheci a cidade, conheci inclusive onde ele morou e tal. E dizia que o melhor remédio para tudo isso é o tempo. Dê tempo. Aprenda com o tempo. Porque é o melhor remédio. Porque você conseguir compreender que o tempo é seu aliado, o tempo é seu aliado. Quando você conseguir compreender que o tempo é seu aliado, você vai conseguir manter a calma, ter mais sabedoria para enfrentar muitas situações que todos nós iremos enfrentar. O melhor remédio é o tempo, isso é sem dúvida. Então você que está se preparando para o concurso e que a sua ansiedade vai aumentar, muitas vezes você vai se achar não capaz, ou muitas vezes você, quando for reprovado numa prova, eu digo isso porque eu já tive muitas pessoas que trabalharam comigo, e estagiários, residentes, assessores, que fizeram concurso, não passaram, outros fizeram e passaram. E eu via a angústia, via a ansiedade, via a tristeza, via que se sentiam às vezes incapazes. E eu sempre dizia isso: olhe, tenha calma, aprenda a ter tempo para você, aprenda que tudo tem seu tempo. Então, e até o tempo de ter a sua disciplina. O que é disciplina? O que é planejar? É tempo. É você saber ter a disciplina com o seu tempo. É você saber controlar o seu tempo. Então, respeite o seu tempo. Ninguém é igual a ninguém. Então, respeite aquele seu tempo. E tenha certeza que o seu maior aliado é o tempo. Então, muitas vezes você vai ver uma porta se fechando, mas logo, logo uma outra porta se abre.
e você precisa estar preparado para isso. Então, se acalme. Muitas vezes, se você tiver com um problema muito sério, dê um tempo, pare, vá para um local, esfrie a cabeça, nunca reaja. E isso que eu aprendi na vida e que eu tenho como lição. O meu maior aliado é o tempo. Bom, foi isso, pessoal. Conforme eu disse, falei para vocês que o convidado aqui era fora da curva. Muito obrigado, doutor Cavalcante. Já fica o convite para uma próxima. Eu que agradeço. E para você aí, do Notório Podcast, a gente se despede aqui, já convidando para o próximo episódio, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo. Um abraço.